Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Rúbia Brasil e eu tô aqui mais uma vez para falar mal do Campos Neto. Não, mentira. Dessa vez é para falar mal do Arthur Lira. Bem, o Arthur Lira essa semana teve seu nome encontrado nos livros caixas de Luciano Lessa, que seria o seu operador de propinas, não é mesmo? E ele vem sendo também denunciado pela sua ex-esposa Juliane Lins de tê-la agredido e de tê-la violentado. Isso ocorreu há mais de 17 anos. O processo nunca foi para frente, embora Juliane tenha uma vasta documentação e laudos médicos que atestam a agressão e que atestam também o abuso e a violação. Sendo que os empregados da casa, a própria família da Juliane Lins foi ameaçada e esse processo nunca foi para frente. Esse Arthur Lira, esse mesmo Arthur Lira, ele vem chantageando o governo no sentido de tirar a ministra Nízia Trindade do Ministério da Saúde, para colocar no lugar dela ninguém mais, ninguém menos que Ricardo Barros. Eu vou fazer, no próximo take, um panorama de quem é Ricardo Barros. Existe uma diferença abissal entre esses dois nomes, e isso vai ficar muito claro ao final desse vídeo. Tudo bem? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha em quem é esse sujeito aí, Ricardo Barros. Essa aí é a carinha do Ricardo Barros. E o que está por trás desse interesse no Ministério da Saúde por parte do Partido Progressista? Bom, o interesse maior é a verba que esse ministério tem, que é uma verba de aproximadamente 160 bilhões de reais. E eu vou deixar para vocês aí um pouquinho do caráter duvidoso do Ricardo Barros numa declaração que ele deu um dia após a eleição do presidente Lula. O ex-presidente Lula deve fazer um grande agradecimento ao ministro Alexandre de Moraes e à Justiça Eleitoral, que o favoreceram grandemente na campanha. Ao que tudo indica, o Ricardo Barros compartilha da tese de que houve fraude nas urnas e de que o TSE favoreceu o Lula de alguma maneira, né? Alô, Xandão, chega aqui! Tá ligado nisso aqui, ó, que ele tá falando? Agora, bora parar de enrolar e puxar a capivara desse cara, né? Ele é alvo de pelo menos 12 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, envolvendo gestões suas à frente da Prefeitura de Maringá, de 1989 a 1993, e do Ministério da Saúde, de 2016 a 2018. E agora é investigado por envolvimento nas denúncias de compras 1000% superfaturadas da vacina indiana Covaxin. Em outubro do ano passado, ele chegou a ter seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, pelo TRE Paraná, sob a acusação de compra de votos durante a campanha eleitoral de 2018. O mesmo tribunal anulou a condenação em janeiro deste ano. Denúncias de quando foi ministro da Saúde. A Procuradoria da República do Distrito Federal, órgão do Ministério Público Federal, ajuizou uma ação em 2019 contra Ricardo Barros por improbidade administrativa durante sua gestão no Ministério da Saúde. Tá querendo voltar para a boquinha do Ministério da Saúde, né? É lá que ele sabe roubar bem. A investigação teve início com a apuração de problemas na aquisição de medicamentos sem licitação por conta de demandas judiciais. Segundo o MPF, entre as irregularidades cometidas estariam favorecimento de empresas, desrespeito à legislação sob exigência no serviço público e de normas sobre licitações, prejuízo ao patrimônio público, descumprimento de decisão da Justiça e medidas que teriam contribuído em casos que resultaram na morte de 14 pacientes. A ação abrange a empresa Global Gestão em Saúde, que pertence a Francisco Maxibiano, sócio administrador da Precisa Medicamentos, envolvida também no escândalo da compra da Covaxin. Bom, esse é o Ricardo Barros. Esse é o cara que o Arthur Lira criminosamente tenta colocar à frente do Ministério da Saúde. Agora vamos dar uma olhadinha na diferença entre o comportamento, a maneira de falar, os anseios para o Brasil que a Nízia Trindade mostra na sua fala, no seu pensamento.
E é válido lembrar que essa entrevista foi conduzida pela Vera Magalhães, que é uma ávida crítica do PT e vem tecendo matérias criticando o governo cotidianamente. E ainda assim, ela elogia a ministra Nízia Trindade. E vocês tirem as suas próprias conclusões, né? A gente está se caminhando aqui para os últimos minutos do nosso programa, mas eu não queria deixar de ouvi-la sobre essa particularidade histórica, o fato da senhora ser a primeira mulher à frente do Ministério da Saúde, um ministério com demandas tão robustas e tantas dificuldades como a gente descreveu. A senhora acha que a sua trajetória multidisciplinar a preparou para isso e o desafio que a senhora encontrou é muito maior do que a senhora esperava? É interessante, Vera. De fato, assim, é uma situação que eu não estava nem colocada no meu horizonte, apesar de eu ter presidido a Fiocruz, uma instituição tão importante. Mas ser ministra da Saúde, para mim, é, sobretudo, usar essa trajetória, essa experiência, mas, sobretudo, valorizar a relação entre a ciência, a saúde e a democracia. Não é? Então, eu vejo assim, muito como uma oportunidade, eu que estudei desigualdades sociais, que me comprometi com tantas questões ao longo da minha trajetória, de poder dar essa contribuição, né, à sociedade, que permitiu que eu me formasse, que, de certa maneira, com tanta desigualdade, eu posso dizer que eu sou privilegiada, né? Apesar de ser uma pessoa normal, de classe média, né? Pesquisadora, professora, né? Na base, né? Na essência, digamos assim, mas estar num cargo tão elevado, para mim, é uma oportunidade de ajudar um Brasil que eu procurei conhecer, que eu procurei estudar, né? E que eu acredito que possa ser um país diferente, mais justo, mais humano, autônomo, né, e com muito a contribuir também em termos internacionais, com solidariedade, com uma visão de justiça, de democracia, que está em questão em todo o mundo e é uma afirmação fundamental. E a saúde pode ajudar, a meu ver, numa visão mais unida, mais solidária, mais justa de sociedade. Obrigada pela entrevista, ministra. Obrigada, querida. É isso, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito à ministra por essa entrevista tão importante, num dia em que ela teve uma agenda que começou às 6 da manhã. Agradeço também às minhas colegas jornalistas que compuseram essa bancada feminina hoje. Obrigada, sobretudo, a você pela audiência hoje e sempre. Vai levar um tempo até que a população volte a confiar nas vacinas e a manter a carteirinha das crianças em dia, para que uma parcela da sociedade entenda a necessidade de protocolos sanitários numa pandemia e que a desnutrição infantil deixe de ser uma chaga a nos envergonhar como país. Para isso, é necessário que o Ministério da Saúde seja blindado de pautas ideológicas e de interesses políticos menores, que sugam boa parte da capacidade orçamentária que já é bem reduzida. Boa sorte para a ministra nesta caminhada. A palavra-chave aqui é blindar. Nós precisamos blindar a ministra Nízia Trindade e deixar o Ministério da Saúde longe das garras de Arthur Lira e das garras do Centrão. É isso que a gente precisa fazer, porque senão o nosso projeto de país nunca vai ser alcançado.